aí, galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre introdução, a primeira parte da dissertação argumentativa, que é fundamental justamente por ser a parte em que a gente vai contextualizar e problematizar o tema. A gente precisa lembrar do seguinte: o nosso texto tem que ser legível, tem que ser compreensível para qualquer pessoa que o leia. A gente não pode presumir que o leitor já sabe qual é o tema, porque é o corretor da banca do Enem, então ele já leu a proposta. A gente precisa apresentar o tema para o leitor. E a gente precisa também, já que a gente está falando de uma dissertação argumentativa, explicitar a nossa tese, ou seja, o nosso ponto de vista sobre o tema. Se a gente quer que o leitor seja convencido, né, que ele entenda que a nossa tese é sustentável, o nosso ponto de vista é válido, a gente precisa deixar esse ponto de vista claro desde o início, já no primeiro parágrafo. Eu trouxe 3 exemplos para vocês verem do Enem 2018, que tratava da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então vem comigo, vamos ver nas imagens e vamos analisar como é que os candidatos fizeram isso, né? Como é que os participantes fizeram. Essas redações aqui a gente tem introduções de redação nota 1000, então a gente sabe que são bons textos, são textos super acima da média, a gente pode confiar. Então veja aí na primeira imagem, olha. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, gente, volta aqui comigo. Olha como esse texto começa de uma forma interessante. Ele começa com uma referência, uma citação aí de uma canção do Gilberto Gil, falando, né, sobre a internet. Ele louva, né, esses avanços tecnológicos, só que olha como a problematização ocorre quando a gente vê no entanto. E aí o participante vai falar da função dos algoritmos, o que é que eles fazem. Eles selecionam as informações, eles manipulam, né, previamente o que o usuário vai ver, e ele mostra aí que esse controle é inconcebível. Então olha como eu deixo claro a tese, olha, quando eu tenho esse adjetivo, né, e eu tenho esse inconcebível aqui, percebam que eu tenho uma opinião, eu estou colocando a minha opinião de forma crítica e analítica. Eu não estou simplesmente falando assim, ai, acho feio esse controle, essa manipulação, acho triste. Não é subjetivo, é objetivo, crítico e analítico, é inconcebível. E aí a gente diz que, e aí ele reforça e diz que merece um olhar crítico aí de enfrentamento, ou seja, fica muito claro para a gente que para esse participante, que para o autor desse texto, né, ele tem um ponto de vista pessimista em relação a essa manipulação e a esse controle. É isso que a introdução precisa fazer, gente. Ela precisa deixar claro, né, qual é a questão posta em debate e qual é o ponto de vista do autor sobre isso. Vamos ver mais um exemplo para a gente dissecar e analisar? Vem comigo, olha. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro.
Gente, volta aqui para mim. Novamente, a gente tem uma contextualização aí que vai fazer menção a esses avanços tecnológicos, né, e digitais. De novo, a gente tem aí a conjunção, né, a expressão aí, no entanto, para problematizar, para falar daí do controle da venda de dados particulares e como isso é problemático. E aí o participante, né, o autor do texto, ele vai falar da negligência do governo, da mentalidade individualista dos empresários. Vocês percebem que a escolha, né, desses termos, negligência, mentalidade individualista, também nos revela um ponto de vista pessimista em relação à questão? Fica muito claro aqui na introdução que esse participante ele vai criticar negativamente essa manipulação, e para isso ele enumerou aqui, né, ele deixou claro para a gente quais são os principais fatores que, na opinião dele, contribuem para essa situação. Então, olha como a introdução ela cumpre o papel dela de contextualizar e problematizar a questão e deixar claro para nós a tese. Então, olha, joia para essa introdução também, ela está cumprindo o papel dela. Vamos ver mais uma? Olha só, aqui tem uma referência até que vocês podem ficar em dúvida. Michele, eu posso fazer uma referência a uma obra de cultura pop, séries, filmes? Pode, gente. Você pode fazer referência ao que você quiser no seu texto, desde que seja pertinente e tenha uma ligação direta com o tema. Olha essa introdução. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados a infiltrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, gente, olha que interessante, aqui nessa introdução, o autor ele fez uma referência a uma série. Uma série da Netflix. Então ele está colocando uma situação que é semelhante, ele está fazendo uma analogia. Olha, hoje isso é ficção, mas a gente observa isso também na realidade quando a gente percebe aí a função da internet, o que esse controle de dados está fazendo com o usuário. E qual é o posicionamento, qual é a tese dessa introdução? É de que é necessário um debate acerca do que está acontecendo. Então, olha como a opinião ela aparece com essas afirmações, gente. Olha como é taxativa. Na outra introdução a gente viu é inconcebível, aqui a gente está vendo é necessário. Então olha como a introdução ela precisa já deixar claro qual é nosso ponto de vista, a gente precisa deixar claro a que veio o nosso texto. Então olhem como as palavras-chave do tema aparecem, a gente vê as palavras, né, manipulação do controle, manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados da internet. Olha como isso está bem explícito, essas palavras aparecem na introdução e logo depois a tese fica muito explícita. Então é isso que a gente espera de uma introdução para um texto do Enem. É isso que se espera cumprir numa dissertação argumentativa. Então lembrem-se, olha, contextualizar, eu posso fazer uma referência, por exemplo, como foram feitas aqui, né, aos avanços da tecnologia, o avanço a uma determinada obra, pode ser literária, musical, cinematográfica, você escolhe, depende da sua bagagem cultural. Você não precisa se preocupar obrigatoriamente, né, já que a gente está falando de Enem, e uma das grandes preocupações dos alunos é colocar repertório sociocultural na redação. Eu só posso fazer citação de filósofo, né, de autor, de pensadores, de sociólogos. Não é assim, gente. Não é obrigatório. A gente pode fazer outros tipos de contextualização, outros tipos de referência, desde que elas estejam articuladas ao
tema e que elas tenham uma relação com a sua tese. Beleza, galera? Então é isso e até a próxima. Um beijo!